Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Respira Fundo, Você Importa. Eu sou a Adri e junto com o Lê nós vamos falar sobre alguns temas presentes no capítulo 3 do nosso e-book. Oi, Dri. E oi pra todo mundo também. Você já se sentiu como se não estivesse fazendo a diferença? Como se, apesar de seus esforços, o reconhecimento e o valor parecem algo muito distante, como se você não fosse bom o suficiente e que o que você faz não importa? Quem nunca? A ideia de que nós não somos importantes acaba nos levando, nos conduzindo para um ciclo de autocrítica e desmotivação enorme. Tem uma maneira, de redescobrir o seu valor para começar a ver a diferença no que você faz, mesmo que não seja visível? E olha, gente, reconhecer o valor não é uma questão só de sentimento, mas adivinha? Do que? De prática. E hoje eu quero dizer que no e-book tem exercícios, tem reflexões que vão ajudar você a resgatar a autoestima, para te fazer enxergar o impacto positivo que você já está causando. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente precisa alcançar muitos, feitos gigantescos para que a gente seja valorizado. Mas isso é um tipo de crença que está limitando a gente. E se o seu verdadeiro valor estiver na sua essência e não na sua conquista? E se a crença de que o nosso valor depende das nossas realizações for algo que te limita? A verdade é que todos nós já temos um valor intrínseco, mas que ele vai fazendo a diferença de acordo com a forma como a gente lida com tudo isso. Eu acho que tem dois pontos aí que eu queria trazer. Primeiro é da sua realidade. Muito bom. Porque se você está restrito a uma rua do bairro, e se você pensa que você só vai ser feliz morando ali, que ali é a sua realização, você não vai nem conhecer a realidade da rua de trás do seu bairro. Que seria como uma crença limitante, né? Uhum. Então acho que isso é uma coisa em que a gente não tem que ficar preso, né? E esperando que aquilo for só vou ser feliz dessa forma, só vou ser assim. E a partir do momento que a gente abre a expectativa, abre o leque, deixa mais aberto a nossa forma de receber, né? E resolve ter mais experimentações. Acho que é muito mais possível de que a sua felicidade não esteja naquele lugar que você sempre achou que estivesse. Né? E se a gente sai do micro, né, Lê, e vai pro macro, pode ser que em outra rua, ou em outro bairro, outra cidade, você importe. Isso é que você nem tá vendo nesse outro espaço. Sim, acho que você conseguiu pegar melhor o que eu tava querendo te dizer, assim, que eu não consigo explicar direito. E o segundo ponto é trazer um exemplo de uma pessoa que talvez tenha até passado por isso, né? E não sobre essa questão de buscar a sua felicidade, mas de ter o seu valor encontrado, né? No caso, valores milionários, né? Porque o que eu queria falar é sobre o pintor, né? O Van Gogh, que diz a história, né? Que a gente lê que em vida ele foi muito menosprezado, assim, ninguém dava valor para aquelas obras que ele fazia, ninguém dava valor para as coisas que ele tinha, e talvez, eu não sei, né, faz bastante tempo, mas eu acho que naquela época para ele aquilo fazia algum sentido, aquilo tinha um valor para ele, mas só depois da morte dele, só depois de muito tempo que foram começando a dar valor para aquilo e foram, nossa, realmente um negócio que é legal. Não, eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu vejo que assim, o valor sempre existiu. Acho que até enquadra no que você disse da rua, sabe? Naquela rua que ele estava, vamos dizer assim,
ele reza a lenda, né, que durante a vida dele inteira ele só vendeu um quadro. Deve ter sido pra mãe dele ainda. Parece que, não sei, parece que ele ainda, tipo assim, não foi nem vendido, assim, foi um combinado, tipo assim, Sim. sabe? Uma permuta que a gente chama hoje em dia. Então imagine, a vida inteira ele só teve uma venda daquilo que ele dedicou à vida, daquilo que ele fez com toda a paixão do mundo, de uma vida inteira. Imagina. E depois que ele se foi, o que aconteceu com as obras dele? Nossa, são nem milionárias, né, gente? Valem bilhões. Exato. Mas o que mudou então? Na verdade, o valor sempre esteve lá. Sempre existiu aquilo. O que mudou foi o seu exemplo. Quando aquilo foi para o macro, quando aquilo se abriu, teve muito valor percebido. Mas não um valor que, agora existe isso e agora eu vou integrar esse valor em você. Na verdade, foi pela expansão do negócio. E muitas vezes a gente tá com algo tão fechadinho ali, sabe? Tão vendo só de um foco, só olhando só para um lado, que a gente não enxerga esse valor. A gente não abre o nosso campo de visão. E aí, se a gente... Uma pergunta que todo mundo odeia é: qual é o seu valor? Nossa! Posso te contar uma outra historinha? Pode. Que também tem a ver com negócios. Sim. Mas diz a lenda que nos anos 50 e 60, só tô contando coisas antigas, né? Mas tudo bem. Criaram o bolo em caixinha, né? E criaram como se fosse uma coisa assim extraordinária, revolucionária, porque a pessoa colocava água numa massa e colocava no forno e aquilo virava um bolo. Assim, tirava muito tempo, né, de preparação, de não sei o quê. E aí os executivos foram assim, com aquele sorrisão, lançaram, não vendeu nada. E aí, mas como assim um negócio tão revolucionário desses? Por que não vende? Por que acontece? Aí eles foram perguntando para cada uma, né, das cidades lá, ia fazendo pergunta com as mulheres, que naquela época eram muito mais donas de casa e tal. Sim. Mas você não se interessa em ter um negócio assim que facilite a sua vida? A mulher falava: não. Mas como não? Você não quer uma facilidade? Sim, eu quero facilidade, mas eu não quero perder o meu valor. Porque quando eu faço o meu bolo para minha família, eles me valorizam. Aquilo é como um amor que eu tenho e que eu passo. A partir do momento que eu uso o seu, ainda que seja gostoso, ainda que seja fácil, prático, blá blá, eles vão deixar de olhar pra mim como a mãe que faz o bolo e vai falar assim: qualquer um faz esse bolo, então eu não quero que isso entre na minha casa. E isso mostra que, na verdade, o valor ele depende de uma percepção, né? Nesse caso do exemplo, externa. Sim. Concorda? Mas a mãe queria aquele valor pra ela. Sim. E o bolo, ainda que fosse uma coisa ótima, que até hoje tem. Sim, exato. O que eu quero chegar na reflexão é que se eles percebessem o valor daquilo, mas ancorando que não, isso é valioso, isso realmente é algo que vai funcionar, que vai mudar a vida das pessoas, sem se deixar levar pelo que o outro, no caso externo, as mulheres falassem, o bolo de caixinha já estaria presente há muito antes, expandido. Se eles mostrassem esse valor, pensando no marketing mesmo, né? Deixassem isso claro, evidente, esse valor que eles têm dentro deles. Mas como ficou meio em conflito, é bom ou é ruim? Mas aconteceu isso, o que acontece? Acaba fazendo com que a percepção externa seja maior do que o interno. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente espera que o externo
nos valide como bom, e não nossa ideia, nossa essência, e não o nosso perceber, né? O impacto que a gente tem no mundo. Olha o impacto que um bolo de caixinha, lógico, não quer dizer que a gente gosta de bolo de caixinha, não estamos aqui vendendo o peixe do bolo de caixinha. Mas olha o impacto que trouxe na vida das pessoas. Cara, em 1 minuto você faz um bolo de caixinha, enquanto vai fazer outro demora mais. Ainda mais imagina a moda antiga, né? Porque a gente tem muitas coisas que fazem aceleradores aí, facilitadores. Sim. Então, gente, o que eu percebo, Lê, é que a gente tem essa necessidade, sabe, de ter uma aprovação externa para saber, sabe, o que tem valor. Você percebe isso? Sim. Então, só complementando, como é que eles fizeram então? Começaram a fazer, tiraram alguns elementos do bolo e deixaram meio que assim, a massa do cimento tá meio que pronta para você, dona de casa. Mas você vai colocar os seus pitacos, você vai colocar as suas coisas, e como a sua calda de chocolate, vai colocar lá e vai deixar ele lindão. E aí começou a dar mais certo para eles. E a dona de casa continuou tendo a sua aprovação externa, né? Então acho que é uma forma também, diferente de... Sim, isso também mostra uma crença, né? Uhum. Porque em algum lugar dentro daquelas mulheres, se eu fizer um bolo de caixinha, eu vou perder o meu valor. Como se o valor estivesse dentro, o valor dela fosse resumido ao bolo que ela faz. Então eu sou o bolo da família. Só isso, vamos dizer assim, né? Então é muito importante, gente. Isso mostra uma crença. Porque a sociedade, ela diz o que ela dita, o que a gente precisa, né? O que precisa ser validado. Sabe, o check, né? Para que a gente seja importante. Mas se isso for uma ilusão, quantas pessoas não dizem que só vão ser felizes, só vão ser valor, só vão ter valor quando elas, por exemplo, forem mães, por exemplo, mulheres, mas aí essa mulher não consegue ser mãe, né, de uma forma natural, vamos dizer assim, ou até mesmo porque algo aconteceu que isso não foi possível, e aquela pessoa se sente totalmente desvalorizada. Mas espera aí, você se resume apenas na maternidade? Você é só a mãe, o exemplo da mulher, eu sou só o bolo? Eu sou só a mãe? É só isso que eu sou? E por aí vai, gente, assim como pessoas que só vão realmente ter valor se tiver um parceiro, uma parceira. E as pessoas até pagam caro para viver com alguém que não a completa só para, sabe, validar isso, só para dizer que não, agora então eu tenho valor. Mas aonde você tem valor se está numa vida que está te desvalorizando? Então a ideia, gente, que nós somos valiosos quando a gente tem um reconhecimento. Mas esse reconhecimento, gente, de quem? De quem está fora? De quem não está vivendo o que você está vivendo? Então é importante a gente perceber que o valor real está em quem nós somos, independente do que o outro acha, se o outro aprova ou não. E como que a gente vai fazer isso, né? Grande pergunta. A solução, gente, vamos dizer assim, o primeiro passo seria... Não vamos colocar como solução, porque não existe solução mágica para isso. Acho que esses são passos que a gente tem que dar de pouco a pouco, para também não queimar largada. Sim, aquela história, né, de Exato. queimar largada. Então é mais de ter um pouco a pouco e ir incorporando isso, né, no seu eu, vamos dizer assim, né, no seu como você é, de quem você é e se reconhecer, né, de conhecer a si e se reconhecer quando você se olha no espelho. Sim, e olha, você tocou num ponto, quantas vezes a gente não se olha no espelho e nem se reconhece? Quem sou eu? É a pergunta que a gente faz. Outra pergunta que a gente também detesta, né, fazer, por exemplo, quem sou eu? Mas a gente pode dar um passo fazendo exercícios de autovalorização,
gente pode listar as nossas qualidades, observar as nossas conquistas. Isso vai ajudar a trazer a percepção. Lembra que a gente falou do autoconhecimento? Vários episódios, né? É importante para a gente ter clareza. Também existe um convite sempre para a gente adotar práticas de autocompaixão, sabe? Para a gente reconhecer pequenas vitórias. Porque, de repente, eu sou aquela pessoa que eu quero uma mansão lá não sei onde, e por mais que eu estou comprando um barraquinho agora, depois eu comprei outro barraquinho melhor, depois eu comprei uma pequena casinha, depois eu isso, aquilo, sabe? Se eu só ficar ali naquele olhando, não, eu não tenho aquela mansão, eu vou desvalorizar, eu não vou validar esses passinhos que eu já dei. O que acontece quando você não valida, quando você não reconhece? Você vai pra trás. Exatamente. Você perde a força. Você não enxerga. Você fica só preso a uma coisa e não vê o quão bom você já tem, as coisas boas que você já tem. Sim, você deixa de reconhecer, né? Valorizar o que os passinhos que você já tá dando. Não importa se eu dei esses passos tipo The Flash, assim, já voei. Ou se foi devagar, gente. Cada um no seu tempo. E passos também, acho que não existem só passos certos, né? Sim. Eu gosto de uma analogia que eu vi que fala sobre os passos de uma criança, né? A gente acha que, né, tem que ter alguém guiando para tudo, porque é como a gente meio que foi ensinado na escola de que a gente precisa fazer assim, assim, assado. Tem que sempre ter um professor, tem que sempre ter algum instrutor. Não que isso seja 100% ruim, mas que às vezes também a gente precisa usar nosso instinto. E o instinto de uma criança aprendendo a andar é isso, né? Então primeiro ela levanta, aí fica aquele negócio de pegar o equilíbrio, e ninguém fala pra ela, primeiro você começa com um pé direito, depois você vai levantar o esquerdo, você faz esse movimento com o calcanhar, você tem que estirar o seu músculo X, músculo Y, e aí você vai conseguir andar de tal forma, criancinha. Sim. Não, a criancinha simplesmente levanta, ela vai cair, ela vai dar umas pra lá, pra cá, ela vai se apoiando um pouquinho, mas você não vai mais ver aquela criança por uma semana. É quando você vai e volta na casa da pessoa que tá com aquela criancinha, uma semana tá correndo já atrás de você. E ninguém foi lá ensinando cada um dos passos para aquela criancinha correr. Ela simplesmente teve a iniciativa de levantar. Lógico que no começo ela ficou com medinho, né? Porque cair com o bumbum na fralda não é muito bom. Mas depois ela andou, deu um passinho, deu outro, viu que não precisava mais ficar pedindo colo para chegar de um lugar a outro, assim que ela vai conseguir sozinha. Sim. E viu o quão bom é ter aquela liberdade de simplesmente andar, né? Sim. Então, da mesma forma que a gente fez o exercício da respiração, que é uma coisa também automática e que ninguém ensina, ninguém se preocupa com isso, eu acho que essa analogia do andar de uma criança também é bem isso, porque ninguém ensina, é uma coisa automática também o andar, mas que mostra que às vezes para chegar em algum lugar você não precisa esperar que alguém te pegue no colo e te deixe lá, mas sim que quando a criança está aprendendo a andar, o que a mãe faz? Só segura o dedinho com ela, deixa a criança andar, porque é isso que a mãe quer. A mãe quer que ela ande também. Sim. Então ter alguém que só te apoie com o dedo e, lógico, te desvie de buracos, te desvie do forno quente, te desvie dessas coisas, é uma coisa que você vai se conhecendo, se autoconhecendo. E não aí sei se ficou muito confuso a ideia. Eu quero aproveitar o gancho que eu leio. Nossa, eu gosto assim do podcast quando eu faço com ele, porque assim, ele vai falando, eu vou falando, a gente vai, que é assim a nossa vida, né? A gente vai trazendo pontos de vista que vão se somando e a gente vai cada um chega na sua própria conclusão e chega num ponto que muitas vezes é totalmente diferente até do que a gente trouxe nas nossas conversas, né? Mas assim, pegando esse gancho da criança, a criança é uma criança, certo? Ela está aprendendo, ela está numa fase de desenvolvimento, até ela andar, até ela falar,
Entende isso? Isso é claro. Agora, o que eu vejo muito são adultos querendo conselhos de crianças que nunca fizeram aquilo. E detalhe, esperando que aquelas crianças sejam os juízes da sua própria vida. Se aquilo está certo ou errado, se eu estou realmente tendo uma vida digna ou não. Amores, vamos aproveitar esse gancho para pensar de quem é que eu estou querendo, esperando validação? É de alguém que já fez esse caminho que eu fiz? De um adulto capaz? Ou eu estou esperando isso de uma criança que sequer teve ousadia para viver a sua vida? Então a vida, para mim, ela é um ato de ousadia. Nós precisamos ousar, e só ousa quem está aprendendo. E o exemplo da criança, ela ousa bastante, mas para sustentar aquela escolha é um adulto que banca, tipo assim, eu vou. E muitas vezes, já parou para fazer essa analogia, Lê? A gente fica esperando a validação de alguém que nem viveu o que a gente está vivendo, alguém que nem tem experiência do que a gente está ali galgando, e a gente entrega nossos sonhos, nossas também preocupações, nossas inseguranças, nossos tudo, na mão daquela pessoa. Eu acho que se a gente entrar nessa seara de idades físicas e mentais... Nem física, mental mesmo, gente. Sim, mas eu tô falando assim, tem muito adulto que tem cabeça de criança, e muita criança tem cabeça de adulto, então isso daria um outro tema gigantesco pra ser... Mas sim, você tem razão. Concorda que a gente acaba sendo mais imaturo do que o imaturo, confiando algo em um imaturo? Isso fica até a dica, sabe, gente? Assim, da gente observar isso. Quem é que eu tô confiando minha vida, meu isso, meu aquilo? Ah, não. Tem momentos na vida que a gente tá num ponto A, a gente quer ir pro ponto B, mas a gente quer ir pro ponto B logo. E aí, nesse momento, é super válido você contar com alguém que já fez o caminho do A ao B e que tá no B, né, gente? Agora, a pessoa tá no A, que nem vou falar adulto e criança, mas a pessoa ainda tá lá, nem chegou, tá aprendendo A. Vale a reflexão, né, gente? Isso acaba fazendo com que a gente dê de mão beijada o nosso valor um outro que nem achou dele. Eu acho que também vale a reflexão, porque a gente sempre coloca a pessoa como sendo quem está nessa trajetória, vamos dizer assim, quem está nesse caminho. Mas também acho que é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a gente busca o apoio de outras pessoas, a gente também é buscado por outras pessoas para servir de apoio, né? Sim. E aí acho que vale a reflexão de quando alguém pedir para você alguma coisa, perceba se você já tá nesse caminho. Perceba se você já fez esse caminho e seja sincero com a outra pessoa e falar, olha, eu nunca fui lá, mas a gente pode ir junto, se for o objetivo de vocês dois, né? Ou simplesmente falar assim, procura outra pessoa, porque eu mesmo sabe aquela plaquinha, tipo, não me siga que eu também tô perdido? É a mesma, acho que a mesma analogia. Acho que até, Lê, traz aquela consciência, já viu? Acho que você que nadou é mais fácil trazer essa consciência, que é, tipo assim, quando uma pessoa tá afogando, ela não pode, tipo, querer ajudar o outro, um negócio assim, não é? Porque senão os dois morrem afogados. Sim, ou então quando você tá no avião, o que falam naqueles videozinhos de se cair, se tiver descompressão do avião, primeiro você se salva e depois você coloca a máscara nas pessoas que estão ao seu redor e que não estão conseguindo. Ou seja, você primeiro faz o caminho, depois você quer ajudar quem quer fazer esse mesmo caminho. Exato. Não é? Então, olha como a gente dá umas viajadas, né, Lê?
Várias. Se deixar assim, quando a gente se junta à noite, né, Lê? É viajada atrás de viajada, mas sempre muito construtiva. Então, gente, fica até a dica, né? Então, se você está se sentindo inseguro, principalmente sobre isso, seu valor, é importante a gente perceber que a mudança, ela sempre vai começar, falei já várias vezes, de dentro para fora. Então, tem que ser dentro de mim. E é sobre a gente se reconhecer, se conhecer. Tipo, eu nem me conheço, então se conheça. Porque aí sim você consegue celebrar quem você é em todas as nuances. Se as pessoas, se o mundo precisasse do mesmo padrão de pessoa, todos seriam iguais. As pessoas são diferentes, ninguém é igual, porque cada um veio com o seu jeitinho para contribuir com algo nesse planeta. E o grande, entre aspas, erro é a gente querer ser o que não é. Sim. Eu só queria complementar, sem julgamentos, mas bom, não vou saber o nome do cara que estudou isso, porque eu só vi e não era a pauta da coisa aqui, senão eu trazia. Mas que ele falava sobre isso, que hoje, digamos que a gente espera que se a gente mudar o nosso exterior, o nosso interior será alterado, né? Então, se a gente pintar a cor do nosso cabelo, a gente de uma cor laranja ou rosa, se eu fizer isso, eu vou ficar descolado. Mas a sua essência, vamos dizer assim, você por dentro, não é uma pessoa descolada. Não tem nada errado com isso. Sim. Talvez você seja mais introspectiva, você seja mais uma pessoa mais quietinha e tal. E não é pintar o seu cabelo de laranja que vai fazer você ficar mais loucão assim, né? Agora, quando é ao contrário, né? Se você fizer essa mudança de dentro para fora, isso vai acabar surgindo de uma forma muito espontânea e sem ser uma coisa drástica que você mesmo depois não vai conseguir nem se olhar no espelho, né? E sim, quando você se olhar no espelho, se for uma coisa que foi uma mudança de dentro para fora, você vai se sentir muito mais gostando de você mesmo, né? Sim. Porque é aquilo que você realmente está se vendo no espelho. Você vai se reconhecer, né? Exato. Agora, quando você tenta fazer essa mudança forçadamente de fora para dentro, isso é muito mais difícil de acontecer de uma forma tranquila, né? Exato, você vai perder mais energia, você pode se perder no caminho e pode nem mais voltar para quem você era, né? Uhum. O exemplo que você contou da história do bolo, se nisso eles ficassem tão fora, eles correriam o risco de nem existir o bolo. Sim. Entende? Deixa pra lá, ninguém vai querer mesmo. Uhum. Entende que nesse processo, o voltar a si mesmo é algo que faz com que você se fortaleça? Claro, né, gente? Até pegando o gancho de novo da história do bolo, é importante ouvir o outro também. Porque o outro pode trazer algo que vai agregar no meu mundo. Às vezes, a gente numa conversa, a gente tá falando uma coisa, aí o outro fala outra coisa, e essa outra coisa parece uma outra coisa. No fim, a conclusão é algo que, tipo assim, meu Deus, isso é muito legal, mas o que levou a gente a essa conclusão? Como a gente chegou até lá? Entende? Assim, o que chegou nesse insight? Porque também é importante a gente estar aberto, mas não deixem, né, de conferir o exercício que está disponível de autovalorização no e-book, que é algo essencial que nós devemos fazer, fortalecer sempre. De novo, é um caminho, né, gente? Não tô agora aqui, super valorizada, pronto, para sempre. Não, é algo que a gente tem que nutrir todos os dias, a gente tem que se reconhecer todos os dias. E há momentos em que a gente muda muito. Isso que eu ia comentar, de que não existe um objetivo fixo. Exato. Ele pode sempre ser melhorado, ele pode sempre ser mudado, né? Acho que isso é importante não ir para trás, mas sempre ir para frente. Exato, né? Ter essa sempre consciência avançar. de estar sempre valorizando, sabe assim? Imagina uma casa, né? Aí, agora tá vendo? A gente dá umas viajadas. Imagina uma casa, você comprou uma casa, essa casa já tá mais velha, mais antiga, mais não sei o quê.
Se você pega essa casa, você dá uma super reformada, você dá uma atualizada nela, ela fica mais linda, né? Ela fica mais, nossa, eita. Às vezes você olha ali uma parede rústica, você destaca ela e aquilo tem um outro valor. Nossa, mas é velha, é rústica. Mas olha como eu valorizei isso, entende? Então, mesmo nas questões daquilo que está rústico em nós, vamos dizer assim, também pode ser valorizado, também pode ser atualizado, né? Isso faz muita diferença. Então, por hoje é isso. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. Mas eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês a refletir sobre essa questão do valor, né? E encontrar formas de se reconectar, acessar essa sua essência. Caso no meio desse nosso bate-papo você tenha tido um insight até diferente do que o que a gente falou, compartilha com a gente, vai ser muito legal. Acho que é interessante colocar assim, que não é uma via de mão única. A gente não tá só falando, você tem que aceitar. Mas acho que também estamos abertos, né, Convite para refletir. No Instagram, nos comentários do YouTube e tudo, para receber também esses novos insights, até depoimentos, dúvidas, ou coisas divertidas que nem talvez a gente nem tenha no nosso radar, mas que de repente cheguem para nós assim e seja muito legal. Agregue, né? Atualize. Então acho que é legal deixar este convite para que não só ouçam, mas também falem bastante. Exato. Bom, é isso. E falem com outras pessoas também, compartilhando desde o dia 1 até agora. Sim. Todo esse processo que está sendo desenvolvido por aí. Verdade. Bom, é isso, meus amores. Gratidão pela conexão. Com amor, Drisso Gabi. Tchau.